Fala galera, beleza? Meu nome é Daniel, canal YouTube de anime e vamos fazer análise e react desse episódio número 8 da terceira temporada de Golden Kamuy. Anime esse que eu acho que só meu canal fala, então deixa seu like, se inscreve no canal e aperta o sininho para receber novas notificações, além de virar membro do canal, para ajudar eu a continuar falando de anime que ninguém mais vê, além de você e eu. Aproveita também e dá uma olhadinha no comentário fixado, tem link pra Amazon se você comprar coisa com oferta de desconto. E vamos lá, vamos embora pra Golden Kamuy, esse anime maravilhoso, talvez o melhor anime do milênio. Play! Começamos com a zebra falando, dá pra viver sem saber ler. Dá pra viver, mas é mais fácil sabendo ler. Estude leitura. Ele não vai contar, porque o código provavelmente não tá nas palavras, etc. Deve estar em algum formato, em alguma coisa que a Zirpa saiba e lembre. Tem um monte de coisa dentro dessas peles aí que é só pra desviar a atenção, com certeza. Então por isso que só a Zirpa deve saber. E aí no começo do episódio já trata disso, olha só. Tá falando que é sempre que é a Zirpa que vai saber. Mas a Zirpa não sabe ler. Ter essa informação de que ela não sabe ler é uma informação importante, mas ele não vai falar. Talvez a Zirpa fale agora. Vamos ver. Kushiro. Sugai. Olha que legal. Esse cara que é um Aino, tá falando japonês e não pega esse tipo de bicho, né? Não caça esse tipo de animal. Quem caça é a gente Aino. Então tá dando a dica de que o presidiário que eles estão procurando provavelmente é um Aino. Shishama é um peixe que só dá em Hokkaido, na costa do Pacífico. E o Etupirica só se encontra no leste de Kushiro. É um pássaro que só existe em Nemuro. Viu? Estão aprendendo? O presidiário é um velho. 2x é um nome falso. E o Ishiro, o retalhador. Caralho, virou Kenshin? Pô, agora vão caçar o Kenshin. Retalhador, Batosai. Estão caçando mesmo o maluco, hein, mano. Um monte de gente caçando o cara. A galera tá muito afim de matar esse cara. Caralho, a história do cara é triste. Ele quis viver como Kenshin, casou, a mulher foi pegar de refém porque a galera queria se vingar dele. Aí ele matou o cara que pegou a mulher de refém. Aí ele foi preso. Aí a mulher tava quase morrendo. Aí ele foi lá e saiu, fugiu da prisão. Viu ela ter o último suspiro e aí desapareceu. É bem interessante. Agora será que o velho vai imitar ou... É ele mesmo. Eita pô, tem mesmo. É ele mesmo, ele é o Shiro retalhador. Caralho, a vingança pelo meu pai. Ih, maluco vai acordar agora. Botaram luz na cara dele. Vixe Maria, baixou o demônio. Ah, caralho. Cortou o pé, foda-se. Caralho, tomou na cabeça. Uma balita gostosa. Hijikata Toshizo. Lembrou. Vice-comandante do Shinsengumi. Sempre que tem o Hijikata lutando... ou perto de lutar, tem alguma mitada. Pei, bala. Maluco, já era. Bala. Baixou um jovem nele, mano. Caralho. Punição divina, punição divina. Matou todo mundo, foda-se. Corridinha feia essa, hein. Já tá completamente lelé da cuca. Foi traído pelo seu mestre. Caralho, esse cara só se fudeu na vida, hein, mano. Quer morrer numa batalha. Nossa, que animação terrível, gente. Socorro. Tá fugindo da morte, ao mesmo tempo que não quer morrer de qualquer jeito. E o Hijikata é o símbolo da morte pra ele aí. Caralho, o Toshizo aqui mandou o ideal dele. Independência de Hokkaido, trazer forças de outros países, abrir o Japão para outras culturas e assim defender do ataque russo, por exemplo, e proteger o Japão de futuros ataques. Então essa é a ideia do Toshizo. Ele ainda luta pelo Japão, ele diz, inclusive, né? Então a gente tem algumas ideias aqui já estabelecidas sobre o que a galera quer fazer com esse ouro. Então, aparentemente, o Toshizo quer a independência de Hokkaido e transformar isso numa nação que protege o Japão. O Tsurumi quer virar ditador do Japão. O falso Aino tá querendo pegar esse dinheiro pra fazer uma revolução lá na Rússia e proteger os Ainos da Rússia, aparentemente, ou algo parecido com isso, que é o povo do extremo leste russo. Então cada um tem uma ideia do que fazer com o dinheiro e dois deles estão utilizando defesa, né? Defender algo como utilização desse dinheiro. Junto com isso vem bastante aula de história, fala sobre a Era Meiji, fala sobre os ideais da época, né, e como esses ideais da época influenciaram esses personagens, enfim. Bastante coisa interessante esse episódio. É jovem porque o tempo parou. Pronto, vai morrer na batalha. Era o presente da esposa dele. Triste. Não tem dignidade pra morrer sem sofrer. Ele lembra do passado dele e ele se arrepende. Era fiel ao império.
Ele ainda meteu o Aino significa humano e ele veio pra essa terra e viveu como humano e não é possível que isso só seja possível pra ele. Então é como se ele estivesse falando assim: olha, eu vivi numa guerra, o país está em constante guerra, as pessoas não vivem, elas apenas vivem como soldados, vivem como qualquer coisa, menos como humanos. Ele fez aí uma crítica aí ao que tá acontecendo agora e ao que acontecia na época, onde ele foi traído também, né? E tá falando isso pro Toshizo, pro cara que quer mudar algumas paradas aí. Quanto isso vai marcar o Toshizo, né? Quanto isso vai marcar essa situação toda. A última coisa que ele vê a esposa dele, ele morre. Muito triste esse episódio, mano. Desgraça da guerra, desgraça do soldado. Eita porra, que susto. O cara tá sempre acerta, né, mano? Vai tomar no cu. Beluga. Momento de degustação Golden Kamuy. Depois do episódio pesadíssimo que foi, né? Ela tá triste porque acabou o Miso do Sugimoto, que era uma coisa que ela tinha dele. E acabou. O gato tá mandando Hina? Tá virando gente o gata? E tá marcando rebelião na porra da prisão pra liberar geral. E consequentemente a Sofia. Vamos pegar a bomba e destruir a porra do presídio inteiro pra liberar geral. Vamos lá, mais um episódio maravilhoso de Golden Kamuy. Dessa vez eles foram pro drama, né? Eu adoro o drama de Golden Kamuy, então pra mim foi maravilhoso novamente, porque tudo que esse anime faz é perfeito. Então a gente teve a história de um soldado que defendeu um governo. Este governo traiu. Ele então resolveu ter uma vida em um povo totalmente diferente da cultura dele. Ele viveu nesse local, teve uma esposa, ele se casou nesse local, ele defendeu esse local, ele se transformou. Porém, o passado nunca é apagado. Então a gente tem ele falando sobre o passado e, portanto, ele se relembrando do passado e ele querendo pagar todos os pecados dele com a morte. Ele não merece uma morte. Ele mesmo diz, né, que não merece uma morte tranquila. Então ele morre em batalha nas mãos do Toshizo, que é um cara que tá querendo fazer uma coisa que ele tinha como ideal, né? Aquilo que o país dele traiu ele acaba tendo esse ideal naquela pessoa que o matou. Esse ideal de mudança, esse ideal de proteção que ele tinha, de não ter diferença de classes, entre outras coisas que ele defendia, né, e foi enganado para defender. Tudo isso foi transplantado, digamos assim, para o Toshizo. Então o Toshizo, ele é um cara desse passado de guerra, desse passado sombrio, e tem ainda ideais e considera que ele consegue mudar alguma coisa nesse país, digamos assim. Esse episódio foi todo para falar sobre ideais, governos que traem, se utilizam da bondade do povo para poder continuar no poder, se utilizam de falsos ideais para poder continuar no poder, e como isso afeta as pessoas no longo prazo, e como as ideias que esse governo defendia para apenas controlar, essas ideias ainda ficam a ponto de ter pessoas que queiram continuar com essas ideias e queiram transformar ainda, por mais que este governo que no passado se utilizou dessas boas ideias para comandar, para iludir e não as realizou. Então, por mais que ele não tenha realizado, as pessoas que foram influenciadas por aquilo, elas têm ainda isso na cabeça a ponto de querer continuar e querer mudar. Então o Toshizo meio que representa isso. O episódio também fala sobre a simplicidade da vida, né? Porque no começo do episódio tem a Zipa falando sobre a linguagem, como ela não precisa saber ler para poder viver, né? E o cara que vivia na sociedade japonesa e foi viver o básico do básico numa vila Aino e chama aquilo de humanidade, chama aquilo de humano, que aquilo é muito mais humano, aquilo ali ele de fato viveu, enquanto na sociedade tradicional ele não tinha vivido. Então ele fala sobre a questão simplicidade da vida e como às vezes uma vida simples é mais libertadora, é mais livre do que uma sociedade regrada, uma sociedade onde você precisa ficar competindo para ter as coisas que você gostaria de ter, para ter a felicidade que você busca. Acho que são duas mensagens interessantes pra gente ter no anime, e também no finalzinho ali ele já emenda para o próximo assunto, que vai ser a rebelião, né? Vai ser a libertação daqueles que estão sendo oprimidos na prisão, e algumas pessoas que não são lá muito boas, cá entre nós, mas ao mesmo tempo estão querendo a liberdade. Então a gente está falando bastante sobre liberdade, a gente está falando bastante sobre maneiras de se conquistar liberdade aqui. Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreve no canal, aperte o sininho para receber novas notificações, dá uma olhadinha no comentário fixado, que tem link para Amazon, comprar coisas com ofertas de desconto. Muito obrigado, valeu, falou!